Olá, cês estão bom ou não? Deus abençoe a sua vida, deixa o like do Guigão. É isso aí, a gente pesquisa o mercado para tentar encontrar sempre os preços mais baratos. Twitter, Discord, Telegram na descrição. Quer ganhar R$ 500? Bora participar do sorteio, a gente sempre faz sorteios para você. Seja muito bem-vindo a esse canal, deixa o seu like e se inscreva. Estamos aqui nessa sexta onde... É nela, cara, na Kabum, Kabum Bum Bum tá arrebentando, já começou forte com essa promoção aqui. Desde ontem que a promoção tá rolando, a gente pode trazer SSD Western Digital 480 gigas. Presta atenção. Preço de AliExpress para você, 480 gigas é o NVMe de 2400 MB. Ó, tem um detalhe muito importante, garantia tudo bonitinho, né, que é um detalhe importante. Você tem a Western Digital, que é um fabricante antigo, lendário de HDs, e agora está com SSDs de alta qualidade, 2400 MB de leitura por 1650 de escrita, 480 gigas por 279 para você. 279 é preço do Ali. Confere no AliExpress, cara. Preço do AliExpress para você nesse SSD da Western Digital de 480 GB, 2400 MB NVMe só na Kabum. O que acontece? Não tem dissipador. Isso é um problema? Sim, mas o dissipador é barato. Agora tem muita placa-mãe que já vem um dissipador. Placa-mãe que vem um dissipador, show demais, você não precisa se preocupar. Não vem, você compra, isso é baratinho, isso não é caro não, tá? Tá 279, tá aí. E a gente tem também o SATão aí, cara, de 240 gigas da Crucial BX500, que é um excelente SSD de 540 MB de leitura, 500 de gravação. Esse bichão aí é bom. O Lucas Peperaio já testou e ele se sobressaiu com relação a vários SSDs. Tem o teste do Peperaio de SSDs, você procura lá, caça no canal Peperaio Hardware, o teste do SSD. Crucial na mão, 240 GB por 189, um preço interessante, um SSD bem top. E a gente tem aí também, cara, olha que interessante, o HD Seagate Barracuda de 1TB 7200 com mais o cabo aí Husky SATA para ele, já vem com cabinho para ele, 239, um preço interessante. Quem é ninja vai pagar 232. Fonte Apex Gaming Power Supply 650 watts Gold 299 para você. Essa fonte aí, ela tem, olha só que maravilha, cara. Se eu não me engano, isso dá quantos anos de garantia? Acho que são 3 anos de garantia, 3 anos de garantia. Então você tem aí essa Apex Gaming, né, Gold 650 watts com 3 anos de garantia por 299 pressão para você. TechLab já testou e explicou que é uma fonte segura, uma fonte decente, cumpre tudo que ela coloca na caixa, então pode comprar, pode ficar despreocupado, tá bom? E a gente tem aqui na Amazon, somos parceiros oficiais da Amazon, ela está com a B450 Aorus M por 599 com frete grátis. Eu tenho essa placa, é a placa de entrada da linha Aorus, mas uma placa decente, cara, olha só, ela já tem dissipador para M2, então se o cara comprar o M2, ele já tem um dissipadorzinho para ele ali tranquilo, meu querido. O que acontece? É uma placa de entrada da Aorus, ela é 75 amperes, significa que você é uma placa mais voltada para Ryzen 5. Ela roda alguns modelos do Ryzen 7 em estoque, entre eles o 3700X, 3800X em estoque, 2700 também. O novo Ryzen 7 5800X eu não recomendo, então 5800X eu não recomendo. Agora até o 3700, o 3800 dá para você colocar. E é claro, é óbvio, é lógico, ela roda muito bem qualquer Ryzen 5, incluindo o 5600X, 5600G e até mesmo a APU Ryzen 7 5700G. E esses processadores, o 5700G, 5600G, 5600X, o 3600, você pode fazer overclock. Então uma placa interessante se você quiser aí trabalhar com Ryzen 5, eu acho uma grande vantagem nela, né, que eu tenho ela, assim, é as portas USBs, como você observa, ela tem 4 PCI 3.0, 2 PCI ali 3.1, se eu não me engano, né, e 2 PCI 2.0, tem 8 portas USB, tem 6 canais de áudio, uma placa bem completa, por ser uma placa de entrada. Das placas de entrada é a placa que mais vai te dar suporte ao USB e a áudio, então uma placa interessante está aí para você avaliar.
Para rodar os novos CPUs vai ter que atualizar a BIOS, tá? E você tem essa daqui que também é uma B550 Aorus, porém Elite. Essa é uma B550 Aorus Elite. Essa aqui já é uma placa de 125 amperes, né? Significa que você pode colocar nela qualquer CPU da AMD, incluindo o Ryzen 9 5900X, 5950X em estoque. Overclock ela aguenta qualquer Ryzen 7, então o overzinho dá para fazer um over aí até mesmo no Ryzen 7 5800X. Então uma placa bem completa, estoque Ryzen 9, overclock Ryzen 7 para baixo. Tem um PCI blindado, uma placa reforçada, diferenciada, trabalhada também. Também tem bastante porta USBs, né? Você observa aí 4 portas aí 3.2, se eu não me engano, né? Tá aqui na foto. É 3.2, tá vendo? São 4 portas. E mais 4 2.0 parece. Aqui tem 3 canais de áudio, o HDMI e o DVI. Tá vendo? Interessante também. É uma plaquinha aí que tem uma quantidade bem decente de porta USB. E trabalha com memória 4400. Né? Ela já dá suporte oficial, tem PCI blindado. Uma placa bem interessante. Tá 799 com frete. Então um preço bem interessante, vendido e entregue pela Amazon. Não precisa atualizar a BIOS, já vem preparada para os novos CPUs. Eu acho que ela tem até flash. Deixa eu ver se ela tem flash BIOS aqui. Não, aqui não tá mostrando flash BIOS, não tem flash não, mas ela já vem já com a BIOS atualizada para esses novos CPUs. E você tem essa promoção interessantíssima aqui na Terabyte, que é a B450 Asus Prime com 5600G por 2.200. Se você avaliar aqui, o que vai acontecer? Essa placa B450, a média dela no mercado é uns R$ 550, né, de preço. Entre promoção, preço normal, uns 550. Se você tirar R$ 550, sobra 1.650. Então você está levando, pela média de preço, 5600G por 1.650. Que não é um preço ruim, é um preço bem interessante. Processador 6/12 Zen 3, gráfico integrado Vega 7. Né? Dá para você fazer overclock no gráfico integrado nessa placa tranquilamente. Ela aguentaria um overclock até do CPU. Eu não aconselho fazer o over de CPU por conta que não tem nem dissipação no VRM. Ela é 75 amperes, mas você pode overclockar o gráfico integrado e ficar despreocupado, de boa, não vai danificar a placa, não vai reduzir a vida útil. O gráfico integrado não vai ter tanto impacto em fazer um overzinho não. Então tá aí, cara, 1.650 saindo 5600G, o cooler box dele para a maior parte do país vai ser bem equilibrado. Eu testei o cooler box aqui em Minas, a minha região. Cara, rodou legal, uma temperatura ok, né? E você ainda pode fazer um overzinho, só que para trabalhar com over, mesmo no gráfico integrado, seria interessante trocar esse cooler. Mas você faz testes, tá? Mas um preço a se pensar, com certeza tá aí para você avaliar. A Terabyte está também com essa boa promoção de cooler, esse cooler para gabinete 120mm da T-Dagger, LED azul, então não é RGB, é só LED, mas R$19,90, cara, um preço bem interessante. Pressão, né? Ele tem 38,5 de CFM, então não é tão punk, mas já ajuda. Tá R$19,90, tá bem baratinho. Pra você ter uma ideia, você compra 6 aí pro gabinete inteiro, dá R$120, né? Então tá um bom custo-benefício com relação ao preço. E você tem também o Redragon, também o kit Redragon, né? RGB sólido, aquele que não é multicores, as cores são sólidas, né? Apenas uma cor. Ele vem com a controladora, tá saindo a R$115 os 3 fãs com a controladora. Ele também é 38 CFM, tá bom? Então ele é mais ou menos o poder daquele LED ali da T-Dagger. E a gente tem o Redragon também multi-RGB, que ele mistura as cores RGB com controladora por R$135 também. É um preço interessante também desse daqui, ó. E esse aqui já é 42 CFM, né? Um pouquinho mais parrudo. E você tem 3 fãs da Corsair em promoção, LED azul, não é RGB, é só LED, mas porém 149, 50 conto cada fã, porém, cara, o CFM dela é top, né? Já é mais punk, né? 52 CFM, já tem um CFM mais trabalhado, já é um CFM mais forte. Então, se você quer dar aquela refrigerada mais forte, tem muita gente que nem gosta de RGB. Tá aí, cara, azulzinho, 149, 3 fãs, quer dizer, o kitzão com 6 sai a 300, mas é 52 CFM, né? Quase o CFM de um air cooler para CPU. E você vai ter aqui, olha só que interessante, a webcam da Logitech, a C920S com microfone, né, 1080p, por 259 para você no cartão com frete grátis. Cara, preço legal, hein? E Logitech é marca top.
Deus abençoe a sua vida, deixa seu like, se inscreva no Giga, é nóis, aquele abraço, daqui a pouco a gente volta trazendo o melhor para você no mercado e até a próxima.